Queridos irmãos e irmãs, desde os primeiros dias após o Pentecostes, a Igreja de Cristo sempre caminhou por trilhas de oposição. Não porque estivesse errada, mas justamente porque sua mensagem confrontava o pecado, desafiava o sistema religioso e abalava estruturas de poder. A fé cristã, ao declarar que Jesus é o único Senhor e Salvador, expunha a vaidade das autoridades religiosas e o autoritarismo do poder político. Não demorou para que os apóstolos fossem perseguidos. Ainda assim, eles não recuaram. Em vez de temor, havia convicção. Em vez de silêncio, testemunho. Em vez de derrota, vitória. E a razão? Eles estavam cheios do Espírito Santo e sabiam que obedecer a Deus era mais importante do que obedecer aos homens. Hoje, seguimos o mesmo caminho. A perseguição pode tomar novas formas, mas a essência continua: calar a igreja. E nossa resposta deve ser a mesma: firmeza, fé e fidelidade. Sejam bem-vindos à lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Os perseguidores e suas motivações. A perseguição não começou com os romanos. Logo após o crescimento da igreja em Jerusalém, os próprios líderes religiosos do judaísmo tomaram iniciativa para barrar o avanço da mensagem. Atos 5 menciona os saduceus, sacerdotes, anciãos e o capitão do templo como os primeiros opositores. Esses grupos viam na igreja um perigo para sua influência religiosa e política. Eles estavam acostumados com o controle sobre o povo, e a pregação sobre Jesus como Messias abalava esse domínio. A fé cristã crescia de forma poderosa, sinais, milagres e conversões em massa. Isso causou inveja nos líderes religiosos, que tentaram calar os apóstolos por meio da prisão e intimidação, mas não conseguiram. O fogo do evangelho já havia começado a se espalhar. Perseguição religiosa e política. A perseguição vinha de duas frentes: a religiosa, pelos líderes judaicos, e a política, por parte das autoridades romanas, especialmente quando estas queriam agradar os judeus. Na esfera religiosa, os apóstolos foram presos diversas vezes por pregarem Jesus. O número de convertidos crescia a cada dia, Atos 5:14. E isso alimentava a fúria dos fariseus e saduceus. Na esfera política, Atos 12 mostra como Herodes mandou matar Tiago e prender Pedro, buscando agradar os judeus e fortalecer sua posição. A motivação era política, mas o alvo era espiritual: silenciar a voz da igreja. E essa estratégia continua nos dias de hoje. Governos e sistemas sociais tentam calar a verdade bíblica com outras roupagens. A proteção divina, anjos e intercessão. Mas a igreja não estava sozinha. Deus intervém de maneira sobrenatural na história. Em meio à perseguição, vemos anjos agindo, libertando Pedro, Atos 12:7, orientando Filipe, Atos 8:26, aparecendo a Cornélio, Atos 10:3, e até em alto mar com Paulo, Atos 27:23 e 24. Além disso, a intercessão da igreja era constante. Atos 12:5 destaca que, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava sem cessar. E Deus respondeu. A oração não é uma atividade religiosa qualquer. Ela move o céu. A oração dos santos resultou na libertação de Pedro, no abalo dos locais de reunião, Atos 4:31, e no avanço do reino. Se quisermos resistir às perseguições de hoje, precisamos resgatar a prática fervorosa da oração. Uma igreja destemida e convicta. O Espírito Santo deu aos apóstolos mais do que dons. Deu ousadia. Mesmo após serem soltos, voltaram ao templo para pregar. Não se calaram. Pedro declarou com firmeza: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Eles não buscavam confronto, mas também não fugiam dele. Não era rebeldia, mas fidelidade. Quando o governo ou a cultura tenta nos empurrar para longe dos valores bíblicos, a resposta da igreja deve ser convicção, coragem e testemunho. Hoje, precisamos dessa mesma ousadia, não por força humana, mas pelo poder do Espírito. A igreja que ora, que crê, que prega com autoridade é uma igreja que não teme a perseguição. Conclusão e aplicação prática. A perseguição é um selo da autenticidade cristã. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas ele completou: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perseguição não é falha, é evidência de fidelidade. Mas não estamos sozinhos. Deus envia anjos, sustenta com poder e responde às nossas orações. Hoje, o chamado é claro: permaneça firme, continue testemunhando.
Não negocie sua fé. Deus te capacitará, te protegerá e no tempo certo te exaltará. A igreja que não teme a perseguição é a que vive cheia do Espírito e com os olhos fixos em Cristo.